E aí, estranhos, beleza? Toda vez que eu faço isso, eu já faço isso. Bom, enfim, deixa o seu like, compartilha, vai em todas as plataformas, vamos ajudar a gente. A mim e a ela, porque ela também tem o canal dela, tá, gente? Ajuda aí. Então, bom, voltando aqui à conversa, como eu falei pra vocês, dando continuidade. E aí, você começa a crescer. Eu lembro que várias vezes, né, aconteceram surtos meus e você estava presente, claro, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Eu vou contar uma história aqui, que eu sou educador hoje, né? Hoje eu trabalho somente como educador. Na época, eu já era professor, já estava como professor, e Giovana estudava em um colégio aqui de Campo Grande. E ela estava, eu vou contar essa história, ela tá rindo porque ela sabe o que eu vou falar. Ela já estava no começo da pesquisa dela, né, do TDAH, porque a gente já estava desconfiando do TDAH dela, porque eu já trabalhava com crianças incluídas desde, e a mãe dela já tinha terminado também a pós-graduação, né, em psicopedagogia, e a gente começou a observar coisas diferentes, assim, de traços de TDAH. E a Giovana já estava sob investigação, nós comunicamos isso à escola, que ela estava em observação, que ela tinha algumas questões, e ela também, nessa época, estava com alguns problemas movidos na parte psicológica, né? Movidos a bullying. A bullying. E que estavam acontecendo nesse colégio, a gente também foi até o colégio e conversamos. Só que assim, a gente foi durante o ano todo conversando com o colégio, explicando, conversando, falando, pedindo reunião com a direção, pedindo reunião com a orientação pedagógica, supervisão, enfim, nós tentamos de várias maneiras. Até um dia... Os professores pedindo também. Os professores mandavam relatórios, enfim. A equipe multidisciplinar da época estava em contato com a escola, mas algumas pessoas da escola não acreditavam. Inclusive a orientadora pedagógica da escola. Nós escutamos da orientadora pedagógica que era a gente preguiça, que a gente estava procurando chifre em cabeça de cavalo. E a equipe estava já sinalizando que o laudo iria fechar, né? O próprio psicólogo que estava com ela na época já estava conversando com a gente que o laudo iria fechar TDAH pelos dados que já tinham sido coletados. E eu lembro que tocou meu telefone, era a coordenadora pedindo que eu fosse lá, porque... Não, você foi me levar. Eu fui te levar, né? Porque o que aconteceu? Minha avó ficou com teve um AVC. Foi. E eu tive que entregar um trabalho de emergência. Meu pai foi me levar na escola. Isso. Chegando lá, o que... Ela não aceitou. Não aceitou o trabalho. Ela não aceitou o atestado da minha avó. Não aceitou, foi isso porque mesmo. Porque você faltou. Eu fiquei 15 dias fora por causa disso. Aí ela não aceitou o atestado. E não aceitou o trabalho. E aí falou que a Giovana, na verdade, era uma preguiçosa, que estava se valendo de algumas coisas para poder tampar essa preguiça. Nesse momento, gente, eu me envergonho de falar isso, mas lembrando também é engraçado. Eu tive uma crise. E como foi a crise? Eu peguei a mesa dela de coordenação e levantei. Joguei pra cima com todos os documentos, todos os papéis voaram. Tinha dinheiro de mensagem, enfim. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Tá, a gente aceita. Depois que você encarar essa... Eu fiz um barará e eu falei pra ela que não era mentira, que os laudos estavam fechando como TDAH, e que eu esperava que aquilo ali terminasse naquele momento, aquela perseguição. Que a Giovana já estava, inclusive, com a psicóloga dela, com problemas sérios, movidos a bullying, e a gente já tinha comunicado à escola. Enfim, esse foi um dos surtos que você presenciou. E assim, o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas TDAH também tem crise de fúria. E o que aconteceu? Vocês sabem o Tais Mania adulto e o Baby Tais do Baby Looney Tunes? O meu pai me olhou e o que automaticamente depois do seu surto veio? Você começou chorando. O meu surto... Não. O meu surto de raiva veio... Eu bati no garoto na hora que você foi embora. O garoto foi me zoar e eu bati nele. Enfim, porque ela permaneceu na escola. Sim. E eu falei que se acontecesse mais alguma coisa, eu iria processar a escola, porque a gente não fez.
Até porque ela não tinha, foi aconselhamento da tua psicóloga na época, porque ela não teria embasamento psicológico para suportar, né, um embate judicial. Mas assim, isso foi um dos acessos de fúria. E quando eu cheguei a casa, eu fiquei sentindo mal. Você lembra, né? Depois eu fiquei comentando contigo. Eu falei, Giovana, eu não devia ter feito aquilo. Mas, gente, esses surtos que às vezes eu dava, era fora do controle. Parecia que eu ficava cego e surdo. Ninguém conseguia me chamar. E também isso faz parte porque eu tenho TOD também. Eu tenho TDAH, eu tenho TOD, eu sou autista. Então, é o que hoje a gente estava até conversando, eu, a Adriana e a Giovana. Esse negócio de suportes dentro do autismo vai acabar. Tem uma lei aí tramitando e os próprios especialistas estão falando sobre isso. Por quê? Você pode ser suporte 1 em autismo, mas suporte 2 em alguma outra parte dentro do próprio autismo, que, por exemplo, uma socialização, uma verbalização, uma carga de explosão. Você pode ter outros suportes mesmo você sendo o suporte 1 como primeiro. Mas isso a gente vai continuar num próximo vídeo, tá, galera? Tá? Que eu acho que já deu um tempinho aí. Mete o dedo, dá like, compartilha. Vamos bombar, galera, em todas as plataformas. Valeu? Um grande abraço, seus estranhos.